Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dia de Investindo. Aqui quem fala é Alessandro e no vídeo de hoje vamos falar do fundo imobiliário VGHF11. O fundo imobiliário divulgou seu último relatório gerencial no dia 29/7/2024 e neste relatório gerencial consta uma situação de calote em um dos seus CRIs. Vamos estar vendo neste vídeo os indicadores atualizados do VGHF11 e também vamos olhar dentro do relatório gerencial qual é o CRI que está com a situação de calote para com o VGHF11 e também o que isso causa de impacto no VGHF11, se vamos ter redução dos dividendos, redução nas cotas. Deixe nos comentários se você tem VGHF11 na carteira, quantas cotas você tem. Também, se o vídeo te ajudar a agregar algo para você, deixe seu like, se inscreva no canal para fortalecer aí o nosso trabalho. Tratando-se hoje de um dos maiores fundos imobiliários na base 10 que nós temos na Bolsa de Valores. O fundo imobiliário tem uma grande quantidade de investidores e tem trazido um bom retorno aos seus cotistas. O fundo imobiliário também passou por uma situação em alguns meses em que foram alocados ativos do fundo imobiliário em outro ativo da mesma gestora. Isso aí não agradou a alguns investidores, mas a intenção da gestora com essa alocação era aumentar o ganho de capital da VGHF11, trazendo um retorno. Vamos ver se isso realmente está sendo efetivo dentro do relatório gerencial. Olhando primeiramente aqui para os seus indicadores, o fundo imobiliário custando hoje R$ 8,79. O seu dividend yield está em 13,31%. Ele segue com desconto aqui, baseado no seu PVP, ele está com desconto de 3%. O seu PVP hoje é de 0,97. O fundo imobiliário movimenta na Bolsa de Valores 4,3 milhões diariamente. Está com uma variação positiva aí nos últimos 12 meses de 5,02%. Sendo também um fundo imobiliário bilionário, conta aí com patrimônio de 1,49 bilhão. A sua cota patrimonial é de R$ 9,06 e o mercado está precificando ele a R$ 8,79. Segue aqui um desconto, né, para quem tem intenção de investir no VGHF11, é uma oportunidade aí de estar fazendo a aquisição. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, estamos apenas analisando um fundo imobiliário e talvez as características que o fundo imobiliário está trazendo de retorno possa ser um atrativo aí para você colocar este tipo de ativo na sua carteira. Olhando para o seu dividend yield em questão de entrega aí nos últimos 12 meses, né, a gente viu 13,31% e o seu dividend yield nos últimos 5 anos está em 17,02%. Na questão de entrega de resultados, o fundo imobiliário ele vem mantendo aí uma quantidade de dividendos nos últimos meses de 9 centavos. Teve um mês aqui que ele entregou uma quantidade inferior a 9 centavos. Pessoal, os investidores ficaram um pouco preocupados com essa entrega de 8 centavos, mas o fundo imobiliário está mantendo aí um patamar de 9 centavos atualmente. E para quem é investidor do VGHF11 ou para quem quer investir nesse fundo imobiliário, se você tem interesse de comprar uma cota dele com os próprios rendimentos que ele vai te trazer, você precisaria ter investido no VGHF11 um total de 97 cotas. Em dinheiro seria R$ 852,63 e o seu retorno seria de R$ 8,79, que é o suficiente para você comprar uma cota do VGHF11 hoje nos valores atuais. Vamos agora conferir aqui dentro do relatório gerencial qual é o CRI que está com a situação de calote para com o VGHF11, qual o impacto desse CRI no PL do fundo, se é uma exposição muito alta e o que isso pode prejudicar o fundo imobiliário. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nos comentários do gestor. Lembrando que esse relatório é de junho de 2024. A gestão destaca que o fundo imobiliário aí encerrou o mês de julho de 2024 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos distribuídos em 145 ativos diferentes, num total investido de R$ 1.541.000. Ainda ao final do mês, o fundo possuía um total de 69 milhões em operações de venda e compra de futuras CRIs compromissadas reversas ao custo CDI mais 0,74% ao ano. A gestão destaca a distribuição também do fundo imobiliário ficou aqui a casa de 9 centavos, né, referente ao mês de junho de 2024. Um dos pontos citados pela gestão em relatórios anteriores foi a questão da alocação do patrimônio em um CRI da própria gestora, na intenção de melhorar a questão de entrega ao cotista. Mas por enquanto isso não tem ocorrido. Vamos ver se isso mais para frente se torna viável, né? Como a gestão falou que ia trazer aí um ganho de capital melhor para o fundo imobiliário. Seguindo aqui no relatório, nós temos algumas movimentações que a gestão fez em questão de compra e venda de ativos. Aqui abaixo nós temos situação de calote divulgada neste relatório gerencial. Nesse mês,
Os CRIs Celina 128S, Celina 164S, Celina 162S e Celina 163S, que nós vamos ver com detalhes na lista de ativos do VGHF11 quando a gente for ver o seu portfólio. Esses conjuntos, todas essas CRIs juntos, elas somam 1,8% do ativo do fundo. Então é uma exposição relativamente baixa, que não acredito não impactar muito no desempenho do fundo imobiliário. Esses ativos aqui não receberam o pagamento de juros, ficando inadimplentes. Os CRIs Celinas representam uma dívida corporativa da Operação Brasileira de Redes de Hotéis Celina e conta com aval de algumas operações na marca em outros países. A gestora tem tomado todas as medidas cabíveis em relação a esses inadimplentes. Seguindo aqui abaixo também, ela comenta uma outra situação, aqui referente a um ASPE. No início do mês de julho, o CRI Guaicurus, que representa 0,7% do PL do fundo, tem como devedores SPS e garantidora incorporadora Argiplan, não pagou a parcela de juros, ficando inadimplente. Esse CRI conta com alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo, com um valor de alienação que representa 137% do valor de dívida. Além de alienação fiduciária das cotas de SPE devedoras, a gestora já está tomando as providências cabíveis administrativas e jurídicas para a resolução da questão o mais rápido possível. Conferindo a carteira de ativos aqui do VGHF11, nós podemos ver que a sua maior exposição encontra-se nesse primeiro CRI aqui, que é um CRI fornecido aí para a própria gestora. Esta emissão aqui, como mencionado em relatórios gerenciais anteriores, a intenção da gestão era aumentar o ganho de capital para o fundo imobiliário, trazendo mais retorno ao cotista. Mas por enquanto não ocorreu, conforme o próprio resultado entregue pelo VGHF11. Vamos ver se nos próximos meses o que a gestora divulgou em termos de ganho de capital para o fundo imobiliário vem se tornar realidade. No momento atual, a sua maior exposição é aqui de 48 milhões, 3,2% do PL neste próprio CRI aqui da gestão. Olhando para a parte de calote, nós podemos ver que as CRIs que representam o calote já estão aqui com exposição menor a 1% do PL do fundo. Temos a primeira aqui, a CRI 128S, que corresponde a 0,7% do PL do fundo, uma quantidade bem baixa. Temos aqui na segunda página também Celina 162S, que é 0,32% do PL do fundo. Seguindo aqui abaixo, nós temos também aqui a Celina 163S, que corresponde a 0,13% do PL do fundo. Então são valores bem baixos, o que mostra a importância de um fundo imobiliário diversificado, um fundo imobiliário ali com baixa exposição nos seus ativos. Imagine se esse valor fosse maior, se você tivesse em uma casa de uns 10%, 15% de exposição, traria um grande prejuízo para o VGHF11. Olhando aqui abaixo, o fundo imobiliário mostra as suas outras diversificações na carteira. O fundo tem FDICs, o fundo tem ativos de outros fundos imobiliários na carteira. Como a gente pode ver aqui, ó, vários fundos imobiliários, ele tem cotas desses fundos imobiliários, o que melhora bastante é a questão de diversificação do fundo. O fundo imobiliário também aqui tem ações e tem as SPS. Conferindo agora o demonstrativo de resultados do VGHF11, o DRE, vamos para o mês de julho. Nesse mês ele teve um total de receitas de 16 milhões, mas juntando aqui proventos mais correção monetária, chega a 15 milhões 537 mil. E aqui foram 10 milhões provenientes de CRIs, total de FDICs aqui 78 mil, 4 milhões de cotas de outros fundos imobiliários, ações aqui com 33 mil e em SPS 748 mil. Tivemos também algumas negociações aqui que somam 1,1 milhão e nos totais, contando com a questão das despesas do fundo imobiliário que somaram em 2,4 milhões, o fundo imobiliário teve um resultado possível de distribuição de 14 milhões 441 mil, mas o fundo imobiliário distribuiu 14 milhões 824 mil. Ele usou um pouco da sua reserva de cota. Como o fundo imobiliário vem divulgando nos seus relatórios gerenciais, ele tinha um resultado acumulado para distribuir no total no mês passado de 2 milhões 852 mil. Nesse mês, como ele usou aí 400 mil praticamente do seu resultado acumulado, ele está com um resultado acumulado agora de 2 milhões 469 mil. Então, com esse resultado, somando
período, mas a utilização da reserva, o fundo fez aqui um total de 9 centavos de distribuição, mantendo esse patamar de 9 centavos já nos últimos 3 meses. Analisando também alguns dados sobre a alocação do ativo do fundo imobiliário, nós temos que a sua maior posição conta aqui com 58% provenientes de CRIs. E a segunda maior receita dele também vem aqui dos fundos imobiliários, que são a carteira que ele tem de ativos de outros fundos imobiliários. Em SPS ele conta com 3,9%, FDICs 1,4% e ação 0,3%. Olhando para os seus indexadores, nós podemos ver que ele tem uma quantidade diversificada de tipos de indexadores. Ele tem aqui 40,06% em IPCA, ele tem um total aqui de 37,08% em CDI. E dentro do IPCA ele tem duas variações, IPCA com variação positiva de compensação 1,9%, em IPCA normal ele tem 19,07%. As movimentações feitas aí pela gestão no mês de junho, o fundo imobiliário destaca que alguns CRIs que ele acabou adquirindo. Nós temos um total de 5 milhões em CRIs, também compra de cotas de outros fundos imobiliários. Ele comprou cotas do Tigar 11, comprou cotas do VRTAM 11, totalizando em um total em movimentações de 10,04 milhões entre compras e vendas, destacado na coluna compras, a coluna de vendas que ele realizou. Ele vendeu alguns CRIs, vendeu algumas cotas de outros fundos imobiliários, comprou cotas de nossos fundos imobiliários, buscando aí um maior ganho de capital. Olhando no geral em relação ao relatório gerencial, o fundo imobiliário eu acredito não ser tão impactado aí por este calote. Também a gestão já está tomando as ações cabíveis para estar solucionando esse problema. A exposição a este CRI é bem baixa, então o impacto no fundo imobiliário não deve ser tão grande. Isso é um grande ponto para o VGHF11 por se tratar-se de um fundo aí que não é muito concentrado. Isso é muito bom na hora de você comprar no fundo imobiliário, analisar essas características. Em uma situação de calote, o fundo imobiliário está ali com uma certa segurança. Acredito eu que o fundo imobiliário não deva sofrer grandes impactos, não deve ter redução de dividendos. Diversificação no fundo imobiliário é muito importante, e no caso do VGHF11 aqui foi importante o suficiente para não ser um grande impacto na cotação do fundo imobiliário e no retorno do fundo imobiliário em dividendos aí para os investidores. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que as informações que a gente viu aí possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para vocês. Eu agradeço imensamente quem me assistiu, quem me ouviu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos, além de uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.